Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Este é o nosso canal de estudos teológicos, estudos bíblicos. E hoje estamos na primeira igreja, a primeira carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. No vídeo anterior eu já trouxe uma visão panorâmica, uma análise, uma comparação à estrutura da carta e alguns detalhes sobre todas as igrejas. Hoje trataremos especificamente da igreja de Éfeso. E eu já queria pedir você que não é inscrito no canal que se inscreva, dá o seu joinha se você gosta de conteúdos da Palavra de Deus. Eu tenho aqui alguns conteúdos históricos, um contexto histórico da igreja de Éfeso. Primeiro ponto, tratava-se de um grande centro comercial. Ela era a maior cidade da província, com mais ou menos 300 mil habitantes. Essa cidade era uma cidade tão desenvolvida que tinha um teatro para 25 mil pessoas. Lá também tinha o templo da deusa Diana. Esse templo era um orgulho dos efésios. E também esse templo era considerado uma das maravilhas do mundo na época. Então, a partir desses detalhes aqui, vemos que trata-se de um povo desenvolvido, altamente idólatra. E eu não anotei aqui, mas à frente ainda tem a questão do culto ao imperador. Então, uma igreja que tinha bastante problemas. Hoje é a atual Turquia asiática. É importante saber também que duas cartas foram endereçadas a essa igreja. A carta de Paulo aos Efésios, eu fiz uma questão de conferir também essa carta aos Efésios antes de fazer esse vídeo, e foi escrita mais ou menos em 64 depois de Cristo, e a carta que o próprio Cristo mandou escrever, mais ou menos 96 da nossa era. Então, de uma carta para outra, mais ou menos 32 anos. Só um detalhe aqui, alguns detalhes, por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo corrigindo ou instruindo questão sobre casamento, questão sobre marido e mulher, como Cristo ama a igreja também, os maridos têm que amar as esposas, o papel da esposa para com o marido. Então o apóstolo Paulo estava corrigindo algo que era de relacionamento, de matrimônio, relação também de amor, de afeto, e depois o próprio Cristo vem pedindo também, dizendo que eles deixaram o primeiro amor, deixaram a primeira caridade. A igreja de Éfeso faz parte de 4 igrejas. Foram 7 cartas, mas dessas 7 cartas, 4 igrejas receberam elogios e repreensão, e uma igreja apenas recebeu só repreensão, e 2 igrejas receberam elogios, só elogios. Então a igreja de Esmirna e Filadélfia recebeu apenas elogio, a igreja de Laodiceia apenas repreensão, e a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardo recebeu repreensão e elogio. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que Jesus aparece para cada igreja de uma forma, ele é descrito de uma forma? Então aqui para a igreja que perde o primeiro amor, Jesus é aquele que aparece andando no meio da igreja. Ele tem em suas mãos as 7 estrelas e ele anda no meio da igreja. É interessante você observar, é como se Jesus estivesse pedindo ou lembrando: eu estou aqui, eu estou no meio de vocês, olhem para mim. Uma igreja que perde o primeiro amor, e Jesus escreve: eu estou andando no meio, eu estou passeando no meio de vocês, olhem para mim. Um outro detalhe muito interessante, que quando estuda-se as cartas do Apocalipse, os fundamentalistas colocam cada igreja em uma época. Então a época em que vivemos hoje está relacionada com a igreja tal, a época da igreja do primeiro século, que seria essa igreja de Éfeso,
Mas é interessante saber que, independente do estudo que coloca cada era da igreja, e sucessivamente, a primeira igreja é do primeiro século, a segunda e tal, é importante lembrar que essas igrejas existiram e as cartas foram de fato escritas para elas. Então não temos que criar muito polêmica com respeito a isso. A igreja existiu, mas para fins de aplicação pessoal, pode sim utilizar as doutrinas, as cartas, o ensinamento que foi para essa igreja para nós nos dias atuais. Afinal de contas, é isso que fazemos todos os dias na igreja. Pegamos as parábolas de Jesus, pegamos o exemplo dos reis e trazemos para aplicação pessoal, tá bom? Eu não estou falando aqui que tem que ser isso, porque a Bíblia não diz que tem que ser uma igreja para cada era. Não, a Bíblia não fala isso. Mas para fins de aplicação pessoal, isso é muito importante. Sendo assim, essa igreja de Éfeso está relacionada com a igreja do primeiro século. Então aqui no versículo 1, diz que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, os 7 pastores. E gente, só lembrando aqui, esse texto está em Apocalipse, capítulo 2, e vai até o versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Então, o texto diz que Jesus tem nas suas mãos as 7 estrelas, que é os 7 líderes da igreja, e que anda no meio dos 7 castiçais, ele anda no meio das igrejas. Ou seja, Jesus ele tem cuidado, ele está presente, ele cuida, ele é o pastor supremo, ele que é o dono da igreja. Não é pastores, não é líderes que hoje abrem ministério e pensa que é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. O versículo 2, a parte B, diz assim: vocês não podem suportar ou sofrer os maus. É uma igreja que não tolerava o pecado, não tolerava as coisas ruins. E o texto diz assim: e pusestes à prova os que dizem ser apóstolo e não são. Então era uma igreja que não suportava o pecado, nem os falsos mestres, aqueles que se intitulavam apóstolos. E os efésios não aceitaram eles como mestres, apenas os genuínos apóstolos de Cristo. Igual hoje, por exemplo, que tem muitos apóstolos por aí. Naquela época dos efésios, tentaram também criar apóstolos e foram rejeitados pela igreja dos efésios. Com respeito a essas pessoas que se diziam ser apóstolo na época do primeiro século aqui, da primeira igreja, né, da igreja de Éfeso, então, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, a parte B, o apóstolo Paulo diz que são falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, transfigurados em obreiros de Cristo. Em Atos capítulo 20, versículo 29, o texto diz que são lobos cruéis e que não pouparão o rebanho. A igreja precisa de discernir verdadeiros pastores de falsos pastores. Verdadeira igreja, as pessoas reclamam muito, porque a igreja hoje está assim e está assado. Você tem por responsabilidade de ler a Bíblia e pedir a Deus para enviar pastores responsáveis e te mostrar uma igreja boa para você servir a Jesus. O versículo 3 diz: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não cansastes. Então, paciência, vários versículos bíblicos, vemos Deus aí dizendo sobre o nosso trabalho, sobre ter paciência, que o trabalho das nossas mãos tem uma recompensa, dizendo para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. A igreja hoje, por exemplo, que vivemos um tempo do imediatismo, tudo tem que ser muito rápido. A igreja dos Efésios é uma igreja que tinha paciência, que esperava e que trabalhava. Não era aquela igreja que começa querendo que as coisas aconteçam ontem. Ela sabe esperar o tempo de Deus.
O versículo 4: E tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor, amor ágape. Então, porque eu vejo todo mundo que prega sobre essa igreja aqui, ou que cita essa igreja, automaticamente eles vão na parte ali que fala do o seu primeiro amor, mas eles não param para observar que era uma igreja que tinha muita luta. Nietzsche disse uma frase muito interessante. Ele disse que quem luta com monstro deve velar-se para não se tornar monstro também. Então, uma igreja que tinha problema com o templo ou com os adoradores da deusa Diana, uma igreja que tinha problema com o pessoal dos gnoses, o pessoal que tinha problema com o culto ao imperador, que sofria perseguição, tanto perseguição física quanto sedução das coisas do mundo, influência de falsos mestres, de falsos cristãos, porque essa seita aqui dos Nicolaítas é uma seita cristã. E é uma igreja que lutou com todas as suas forças para combater a heresia, para não deixar os falsos líderes, os lobos devoradores, o cão guloso entrar dentro da igreja. É uma igreja que preocupou tanto em manter a genuína fé, e com isso, meu irmão, se você observar lá na frente, eu vou tratar de outra igreja, que era uma igreja boazinha demais, que tinha muito amor, mas tinha tanto amor que tolerava doutrinas falsas e líderes falsos e falsos profetas. Então aqui temos uma igreja que tem pouco amor, mas manda embora aquilo que não presta. E outra igreja tem amor demais, mas é tanto amor que acaba tolerando as coisas que não devia. Em vez de criticar a igreja de Éfeso, porque eles perderam ou deixaram a sua primeira caridade, o seu primeiro amor, vamos lembrar que eles tinham muito problema para resolver. Não era como hoje que a igreja é protegida por lei, não é como hoje que a igreja, qualquer um pode abrir um salão e falar que é igreja, não. A igreja passava por muitos problemas. E não é fácil você pegar o microfone para pregar, ou sem microfone mesmo, e falar de amor, e falar de união, sendo que você teve que excluir um obreiro da igreja, sendo que o obreiro estava ali furtando o dinheiro dos dízimos, das ofertas. Não é fácil você ter que tirar pessoas do cargo, brigar pela liderança da igreja, e depois pega o microfone e vai lá e fala, vamos amar. Isso é complicado. É só quem passa por esse tipo de situação é que sabe. Então, antes de julgar a igreja de Éfeso, vamos lembrar que eles tinham problemas demais para resolver e acabou se esfriando no amor. Eles estão certos? Não. Eles deveriam usar o meio termo, mas vamos aprender com o erro deles para não fazermos igual. O versículo 5 diz assim, lembra-te de onde caístes. Aí depois tem outro verbo que diz, arrepende-te. E depois diz, pratica a sua primeira obra. Então tem 3 verbos aqui, lembra-te, arrepende-te e volta a praticar, pratica as primeiras obras. A parábola do filho pródigo, ela é interessante porque o filho pródigo, depois de ter abandonado a casa, a proteção, o amor do pai, ele vai, mas depois ele lembra de onde ele errou, ele lembra da casa do pai, ele toma uma atitude, ele levanta, ele volta para a casa do pai. Então ele não apenas lembrou, e não apenas arrependeu, mas ele praticou, ele voltou e aceitou o perdão do pai. E a parte B do versículo 5 diz assim, que se não se arrependesse, o seu castiçal seria tirado. Então vamos lá, Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. E se um castiçal daquele fosse tirado, isso significa que aquela igreja teria a sua representação diante de Jesus Cristo retirada. Não faria mais parte dos planos, ou não estaria mais a presença de Jesus Cristo. Isso é muito grave, isso é muito triste, isso é muito doído, quando Deus tira o castiçal. Se tratando de cada um de nós como igreja, é muito triste você pensar que Deus não vai mais contar
com você como obreiro, como ministro, como sacerdote, como a sacerdotisa do Deus Altíssimo. Então temos uma igreja que era fiel, muito fiel, mas é que era fria sentimentalmente, espiritualmente. Não é aquela igreja que preocupava com os detalhes, preocupava com a doutrina. Jesus, ele como o noivo, como o marido da igreja. Então aqui vemos uma igreja fiel, que não traía, que não adulterava, mas por outro lado, ela não devorava, não era apaixonada pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, ela perdeu a sua essência. Então, e Jesus diz: eu vou retirar o castiçal de vocês, eu estou andando no meio de vocês, mas vocês podem ser retirados. Isso significa que Jesus quer uma esposa, uma igreja fiel, mas também uma esposa apaixonada pelo seu marido. Eu sei que o termo apaixonado foi muito criticado nos dias atuais aí, né, pessoas falando mal de músicos porque não pode apaixonar, mas é apaixonado mesmo. Tanto amor quanto paixão, as duas coisas. Jesus quer uma igreja calorosa, uma igreja que pensa, que fica imaginando, vamos falar um termo assim, popular, viajando em Jesus, viajando nas coisas do céu. É isso que Deus quer de nós. Uma igreja que é fiel, uma igreja que ama, uma igreja apaixonada por Jesus Cristo. O versículo 6 vem aqui um elogio. Tem, porém, isto aqueles que detestam as doutrinas dos nicolaítas, o qual eu também aborreço. Então, os nicolaítas aqui é uma seita cristã de gentios, de duas cidades, de Éfeso e de Pérgamo. Eles rejeitaram a assembleia em Jerusalém dos verdadeiros apóstolos, que tratava a respeito da carne, da abstinência, da fornicação, que está em Atos, capítulo 15, versículo 20 ao 29. Então, é uma seita que tratava dos prazeres da carne. É uma seita que queria viver tanto dentro da igreja, tendo os benefícios, privilégios, o poder do nome de Jesus Cristo, mas queria também participar dos prazeres mundanos. Esses nicolaítas, muitas pessoas fazem referência a eles com Nicolau. Quem foi Nicolau? Nicolau, o nome Nicolau significa conquistador do povo. E a doutrina dos nicolaítas também conquista o povo, porque é uma doutrina da libertinagem. O corpo, a carne gosta desse tipo de conduta. Então, Nicolau foi um dos 7 diáconos da igreja, está em Atos capítulo 6 e versículo 5. Alguns escritores dizem que ele teria abandonado a fé e se tornado líder da seita dos nicolaítas. A Bíblia não fala isso, e o que a Bíblia fala sobre Nicolau é que ele era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e que foi escolhido debaixo de oração, foi escolhido por Deus para ser um dos diáconos da igreja. Se ele se tornou o líder da seita ou não, nós não temos certeza disso. De fato, o texto bíblico, Jesus Cristo, não repreendeu Nicolau, ele repreendeu a doutrina dos nicolaítas. Nós temos um sério problema porque ficamos brigando quem foi Nicolau e esquecemos da doutrina. Não é importante para nós quem foi Nicolau. O importante é não deixarmos a doutrina dos nicolaítas adentrar em nossa igreja, em nossa vida, em nossa casa. Então o texto bíblico ele vem repreendendo a doutrina de um grupo, o grupo dos nicolaítas, e não apenas uma pessoa por nome de Nicolau. O último versículo para encerrar diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todas as igrejas recebeu essa mensagem. Nem todo mundo tem ouvidos para ouvir. As pessoas ouvem, entra no ouvido e sai no outro. Então, no sentido assim de guardar a palavra de Deus no coração, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Muitos não têm ouvido para isso, porque a mensagem é uma mensagem dura. E a parte B do versículo é interessante, que vai dizer assim:
quem vencer terá o direito. Aqui é a promessa do vencedor. Toda igreja tem uma promessa específica para o vencedor. Essa aqui, especificamente, lembra que era uma igreja que não aceitava a doutrina e os manjares do mundo, não aceitavam comer carne, comida sacrificada aos ídolos, não aceitava a prostituição do templo da deusa Diana, que tinha várias servidoras, sacerdotisas, prostitutas cultual, fazia sexo liberadamente e era servidora do Estado, funcionárias públicas, para fazer esse tipo de adoração à deusa Diana. Uma igreja que rejeita os prazeres, que rejeita a alimentação, que rejeita os manjares do mundo. Aí o texto diz assim: terá direito a comer da árvore da vida. Eu abro parêntese para dizer que o vencedor, aqueles que rejeitam os prazeres desse mundo, aqueles que não concordam com a doutrina dos nicolaítas, comida sacrificada. É interessante, pessoal, que é muito crente que converte, mas quando chega, por exemplo, a época de festa de alguns santos brasileiros, inclusive de cultura até mesmo africana, então as pessoas saem igual doido naquela ânsia: eu tenho que comer isso, eu tenho que comer milho, eu tenho que... E vira aquela confusão toda. Você tem que se perguntar, tipo assim: eu estou participando de uma festa pagã? Eu estou convertido? Não é um tipo de idolatria eu ter que participar e comer esse alimento nessa data certinha? Então, aqui vem a orientação. Eles não comeriam apenas, eu estou dizendo, da árvore da vida, mas participarão também das bodas do Cordeiro. Mais uma vez, eu quero pedir a você que chegou até aqui, muito obrigado. O vídeo ficou longo, mas dá o seu joinha se você gostou, se inscreva no canal, pode compartilhar o vídeo se você quiser. Um forte abraço e no próximo vídeo traremos mais estudos da Palavra de Deus. Até mais.